Chegamos no nosso quarto encontro e a gente vai continuar falando sobre estratégia. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque a estratégia é uma forma da gente fazer as coisas dentro da empresa, mas com inteligência. Então você imagina, você tem hoje aqui um ponto de partida. A Fernanda está com uma situação na empresa dela, os desafios, ela tem coisas a desenvolver nela e ela tem um objetivo lá que a gente colocou em 2025, 2030. E aí quando a gente pensa em como chegar lá, se a gente não trabalha dentro de uma estratégia, que é o quê? A gente juntar vários pontos de necessidade da empresa, vários desafios e também as coisas positivas que a gente tem. E sempre olhando para o nosso objetivo, conseguir olhar cada um desses pontos separadamente, depois juntar isso tudo dentro de uma estratégia que tenha ação, o que acontece? A gente fica perdido, a gente começa a fazer coisas que as outras pessoas estão falando. Então, eu quero dobrar o meu faturamento, igual a Fernanda falou no outro vídeo. E aí ela começa, né, a entender, fulano falou que fez isso e aí teve um resultado bom em vendas. Aí ela começa a fazer. Aí vou vender e não vou solucionar os outros problemas. O que vai acontecer? E você não vai conseguir crescer com estrutura. Talvez você não vai conseguir entregar, talvez, né, as outras situações. Então, é importante a gente fazer como se fosse um quebra-cabeça, olhar cada parte separadamente, entender aonde ela entra, onde ela encaixa, né, dentro da empresa, e depois a gente conseguir olhar o todo e traçar as estratégias de acordo com as minhas peças, as peças que eu tenho que usar dentro da minha empresa. E aí dentro dessas peças, no vídeo passado a gente falou sobre muita coisa, né, Fernanda? Sobre talento, vocação, sobre as coisas a desenvolver, sobre a minha visão de futuro. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma ferramenta que a gente acaba usando muito na área de consultoria, na área de coaching e né, muita gente utiliza em várias áreas para trabalhar essa visão geral das peças e do todo também, que a gente vai fazer um Canva aqui. Então, Fernanda hoje vai brincar um pouquinho com post-it para a gente poder entender o que a gente vai fazer. Isso, gente, é um trabalho que demora muito, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer assim. A gente precisa pensar, a gente precisa entender, a gente precisa ter conhecimento do mercado, do concorrente, conhecimento nosso. Por isso que a gente está colocando bastante bagagem em cima da Fernanda. Ela tá entendendo muita coisa do mercado, dela, para que depois possa fazer sentido. Mas mesmo assim a gente acaba que demora um pouquinho para fazer. Então a gente vai fazer aqui, montar esse quebra-cabeça, depois a gente vai mostrar para vocês e conversar um pouquinho aqui no quadro do que realmente a gente chegou, em quais conclusões a gente chegou, qual é o seu quebra-cabeça, né? E qual a melhor estratégia para resolver esse quebra-cabeça e alcançar os objetivos finais. Mesmo que demore aí alguns anos, que esse é o objetivo, né? O que a gente pode fazer? Se você está caminhando num caminho certo, se você tem realmente já esse mapinha na sua mão, né? Muita coisa muda, gente. Eu já falei várias vezes, eu faço planejamento há muito tempo. Às vezes chega no final do ano, muita coisa eu realizei, muita coisa já não fazia mais sentido, muita coisa às vezes eu deixo para outro ano, mas sempre você caminha muito. Às vezes você faz coisas já que você pensou que ia fazer daqui a 3 anos e realiza. O importante é você ter um caminho certo, né, para andar, porque senão você começa a ficar perdido no meio disso tudo e começa a copiar as coisas que as outras pessoas fazem, e isso realmente é o pior caminho de todos. É verdade, vamos acelerar o negócio de vocês também, viu? Acompanhe o vídeo que vocês vão pegar muitas dicas legais de como fazer isso na sua empresa. Então vamos fazer agora. Então vamos. Pessoal, então depois de 3 horas de trabalho, né, Fernanda? Construímos aqui o Canva de Fernanda. E assim, na verdade a gente discute muito, né? Porque às vezes, no bom sentido, tá, gente? Porque a ideia da mentoria é isso, você ter outra pessoa para pensar
o que você precisa, em cima dos seus objetivos, do que você precisa melhorar, mas com outra cabeça, agregando experiência, enfim, em outras áreas. Então, por isso que é tão rico esse trabalho. E aí, claro, você pode fazer também com a sua equipe, você pode fazer de várias formas esse trabalho com Canva. A gente fez aqui com essa parte toda estratégica, que isso daqui é a base que vai formar o planejamento da Fernanda. Mas você pode fazer de qualquer outra coisa, uma coisa que eu gosto muito de usar dentro das empresas, principalmente com equipe. E aí, vou mostrar, a gente vai disponibilizar isso daqui para vocês também depois, mas vou mostrar um pouquinho do que a gente fez aqui, quais foram os tópicos que a gente abordou. Então a gente trabalhou de novo fazendo um fechamento dos valores de Fernanda e os valores da empresa. Aqui ficou um só porque ela colocou várias coisas em um só, né? Foi o primeiro, né? De aprendendo como construir. Mas é importante a gente realmente isso, fazer resumo, gente. O post-it, ele é pequenininho por causa disso mesmo, pra gente não ficar escrevendo textão. Então a gente tem que colocar o nosso cérebro para sintetizar, que é muito difícil, né? Sintetizar realmente, às vezes, coisas que a gente nem consegue explicar. Às vezes, então, por isso que é bom. Na mentoria, eu falo uma história de meia hora, aí a Lorena, isso mesmo! E aí ela consegue resumir pra mim, entendeu? É, mais ou menos isso. Então, aqui ela até resumiu demais, mas não é não, é porque são 3 aqui juntos. Então, é muito importante, gente, depois quando fica pronto, caiu. Da onde? Você viu? Onde caiu? Quando fica pronto, o que é interessante você parar e olhar antes até de fazer uma análise? Já é o início da análise. A gente entender algumas coisas que vão se repetindo. Se nada se repetir aqui ao longo por exemplo, aqui ó, nos valores, tem muita coisa que se repete aqui nas forças, tem muita coisa que às vezes vai lá para as metas, aqui para a regra também, né? Se é um valor, acaba que de alguma forma tem que se traduzir em regra. Então, quando você vê que tem uma linhazinha assim, ó, percorrendo, aí você pode entender que realmente você teve sucesso aqui usando essa ferramenta. Então, ela dá muita clareza para você. Então, a gente fez de novo essa questão dos valores da empresa, porque se isso não estiver claro para você, não adianta você tentar dar um passo que já vai ser um passo errado. E aí, as metas. A gente ainda não está na fase da meta, do planejamento, mas é importante a gente já entender o que é importante, o que eu quero da minha vida. Então, além da gente colocar as metas pessoais e as metas da empresa, a gente coloca ainda também como ela visualiza a empresa em 2025 e 2030. Então, a gente vai juntando isso tudo. Porque muita gente, a gente tem uma cultura também, eu falo até de escassez na nossa vida. A gente quer muita coisa, mas a gente não coloca isso no papel. Às vezes fica só na nossa cabeça, a gente não conta para o marido, a gente não conta para a esposa, a gente não conta para a nossa equipe, a gente não conta para o nosso sócio. E isso traz um atraso muito grande na sua vida pessoal e na vida da sua empresa. Então é importante você colocar aqui, mesmo que você leia e fala, nossa, isso aqui eu viajei, isso daqui é uma coisa que não vai acontecer. Mas coloque, faça esse teste, que você vai ver que realmente isso traz um movimento para dentro da sua empresa. Você escrever aqui, principalmente também as metas pessoais, porque você quer ter sucesso na empresa também para realizar um monte de coisa, né? Com a sua família, ajudar as outras pessoas, que é uma coisa importante para você. Todo mundo tem sonhos para realizar e eu vejo que eu vou conseguir realizar os meus sonhos através do desenvolvimento da minha empresa. São coisas que vão sempre caminhar juntas. Você tem muita clareza disso. E aí quando a gente coloca assim no papel, eu não sei qual é o sentimento que você teve na hora que você colocou, mas às vezes tem gente que fica até assim, ai gente, será que eu vou colocar isso? Depois se não acontecer. Foi assim, nossa, quanta coisa eu tenho pra resolver. Quanta coisa pra fazer. E aí, como a gente falou, regras, isso daqui às vezes as pessoas também têm um pouco de estranhamento. Como assim regras? Eu vou falar de regras da minha empresa? Né? E aí tem aquela parte geral, como a gente falou, questão ética, questão de atraso, de tudo. Mas algumas coisas posso até falar, Fernanda, que você colocou aqui. Fernanda colocou duas regras aqui que a gente trouxe. O ter carinho com as crianças, que é muito importante. Então ela é uma empresa que entrega sonhos para crianças, que são seres muito
né, muito frágeis, são seres que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai lidar com eles. Então, isso é uma regra para trabalhar com a Fernanda, para qualquer coisa que ela faça, ela sempre vai pensar nisso, no carinho, no cuidado. Se gosta de criança. Se gosta de criança, se sabe ter o carinho com a criança, porque eu não quero entregar um serviço sem sentimento, um serviço seco, uma coisa comercial. Então, isso sempre volta para isso daqui, ter carinho com as crianças. Isso é uma regra. E às vezes, regra a gente acha que é uma coisa chata, né? Isso, por exemplo, é uma coisa, pra quem gosta de criança, uma regra ótima, né? Pra você seguir. E o padrão de qualidade que ela colocou. Então é importante, isso daqui vai nortear tudo. A gente vai fazer o próximo encontro sobre processos. Então, por exemplo, tudo que a gente pensar dentro dos processos, a gente vai pensar... Volta aqui, tem carinho, tem qualidade, e aí várias outras regras também que você pode colocar, e aí nunca pensando em coisas engessadas que a gente sabe que toda empresa fica colocando, não chegar atrasado, não sei o que, atender bem o cliente. O que é atender bem o cliente? É melhor você não criar uma regra de atender bem o cliente. O que para a sua empresa é atender bem o cliente? Então, para a Fernanda, por exemplo, a gente poderia falar, sempre voltar aqui, ter carinho, ter qualidade. Tem negócio que o atendimento vai ser bom se for rápido, tem um atendimento que vai ser bom se já for uma coisa mais demorada, mais atenciosa, mais personalizada. Então depende. Cada negócio vai ter o seu perfil. E aí você só conhece qual é o atendimento melhor quando você conhece o seu cliente, que aí também a gente vai falar um pouco mais pra frente. A gente vai fazer o Canva com uma pessoa que tem alma de criança e trabalha com criança, então ela vai... Mas eu sou assim também, eu adoro mexer com papel, tem gente que ama computador, eu adoro papel por causa disso. Você vai desenhando, você vai pegando no final da minha reunião, tem um monte de desenho, um monte de rabisco. E é legal porque a gente não valoriza esses momentos, então assim, é bom, eu levo sempre pra reunião um monte de canetinha colorida, um monte de coisa, porque a gente chama, e isso não é só coisa de coach, tá gente, isso é comprovado. A gente chama a nossa criança interior. Vou falar numa tradução que vocês vão entender. E essa criança é que traz a criatividade e as ideias. Então, se você não se acha uma pessoa criativa, se você acha que você nunca dá uma ideia numa reunião para o seu sócio, para sua equipe, comece a fazer isso. Leva um monte de post-it, leva um monte de canetinha, leva um monte de coisa para a reunião, pense no tempo que você era criança e você vai ver que isso vai acontecer ali dentro e as ideias vão fluir também, isso é muito bom. Não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, mas a gente vai lembrando, né, e vai trazendo algumas dicas. E aí a gente fala de necessidades da empresa, então hoje, qual você acha que são as suas maiores necessidades? Que depois a gente vai fazer uma ponte. Se eu quero chegar lá em 2030 assim, com esse desenho, isso daqui é um limitador. A minha necessidade é um limitador, é uma coisa que está puxando a balança para baixo. E a fraqueza também está puxando para baixo. E a fraqueza e a necessidade, gente, aqui é muito importante, a gente não colocou, porque às vezes muita gente pode questionar, mas você não vai falar do concorrente, do mercado, da economia. Isso são fatores externos que a gente traduz aqui para dentro disso, ó, necessidade, fraqueza, força, porque às vezes o seu posicionamento perante um concorrente, ele pode ser uma força, ou a falta de posicionamento, ou a sua perda de mercado, ou, por exemplo, o seu produto, se fosse um produto que, poxa, eu só tô vendo que as vendas estão caindo e tudo, como é uma tendência de mercado, eu tenho que me reinventar, ou é uma questão de posicionamento. Então, todos esses fatores externos que impactam vocês podem colocar aqui dentro de necessidade, fraquezas e forças. E até sempre olhando também a sua meta. Como que você acha que seu concorrente vai estar em 2025, 2030? Engraçado, eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque assim, a gente sempre pensa que as coisas vão continuar do jeito que estão. Se você tá em posição do mercado X, você pensa que todo mundo vai continuar caminhando igual. Eu jamais parei pra pensar se viesse uma franquia, se viesse algum concorrente assim, com muita diversidade de produtos, o que eu ia fazer. Então isso me deixou um pouco preocupada. Então, e aí eu passei até uma das tarefas que eu passei pra Fernanda, posso até passar pra vocês também. Quem não leu ainda, leia aquele livro Arte da Guerra.
Porque, apesar de ser uma linguagem voltada para como ganhar guerra, batalhas, enfim, é uma coisa que a gente traz muito para a estratégia da empresa, porque às vezes algumas guerras, né, e às vezes algumas coisas que acontecem no mercado, e até às vezes o que a gente quer para nossa empresa, né, a gente quer que a nossa empresa se transforme em XYZ. Às vezes a gente acha que aquilo é impossível. Por quê? A gente vê aquele retratinho do hoje, é a foto de hoje que eu tô vendo. E eu não sei qual é a estratégia do meu concorrente. Às vezes ele pode não estar fazendo nada, mas às vezes ele pode estar fazendo coisas que você não está fazendo. Ele está criando aliados, alianças, né? Falando nessa linguagem da guerra que você não sabe. Então lá no livro ele fala muito de estratégias, né? Né, era um general muito famoso, ganhou muitas guerras, como eram as estratégias que às vezes ele mesmo com um contingente menor conseguia ganhar de exércitos muito grandes. Então ele pegava as pessoas quando elas já estavam com fome, cansada, com frio, Então é a arte de você pensar talvez de forma diferente, né? E aí a gente só consegue fazer quando a gente se dedica um tempo a pensar realmente no nosso negócio. E sempre, claro, olhando o mercado, não tem jeito. Hoje a gente tá vendo como é que é, mas você tem uma loja, uma hamburgueria. Imagina que daqui 3 meses abre uma hamburgueria do seu lado. O que você fez para garantir a fidelidade dos seus clientes ali naquele momento que você estava sozinho? E a novidade sempre tem um impacto muito grande. Às vezes a gente está no oceano azul, bem tranquilo, e de repente ele vira um lugar, um mar vermelho, o oceano vermelho, realmente, porque a novidade já tem impacto. E também às vezes você não tá bem posicionada, a pessoa come ali porque, sei lá, ela passa ali, ela não tem. Né? E às vezes a gente, quando tá na zona de conforto, né, o pior lugar é a zona de conforto. É verdade. Pior lugar. E aí a gente colocou aqui, como a Fernanda visualiza 2025, 2030, sempre pense assim, 5 anos, 10 anos. E aqui a pergunta final, que é aquela pergunta assim para colocar a pulga atrás da orelha, que é o que você pode fazer hoje para ter mais resultado e ser mais efetivo dentro do seu mercado, dentro da sua empresa, com a sua equipe, com você mesmo. Então, depois de você ver todo esse panorama, o que você pode fazer para realmente ter mais resultado? Porque eu tenho certeza que você não está usando o seu potencial todo, como Fernanda também não está, como eu também não estou, como o Júnior que está filmando também não está. Então é isso, tem que botar em prática tudo isso daqui e não esquecer. Não é só o dia de hoje. A gente tem que fixar isso na nossa mente como meta, saber realmente quais são as fraquezas e pensar que essas coisas que se repetem, né, tem um porquê. Isso é bom quando repete. Quando você não achar nada, se não conseguir fazer nenhuma ligação, a Fernanda tava doida pra fazer isso. Ó, gente, ela tava doida, pode fazer. Ela queria fazer o caminho. Olha só que engraçado, como as coisas também de fraqueza repete, ó. Necessidade, fraqueza. Aqui na meta se repete, ó. Cadê? Aqui o do capacitar, ó, aqui. Isso aqui e aqui o dos sonhos de novo também. Sonhos também repete toda hora. Tudo vai repetindo. Então você vê que não é à toa. Não é à toa. Gente, como isso é importante mesmo, né? E aí, por isso que a gente pergunta o que você pode estar fazendo, porque às vezes você nem tá pensando nisso daqui. Então já é um primeiro caminho, é você pegar esses pontos e já começar a trabalhar. Então espero que tenha ajudado você a acelerar mais um pouquinho, a ter várias ideias aqui com a gente, né, Fernanda? Verdade. E até o próximo vídeo.